Nas profundezas das florestas tropicais da América do Sul, esconde-se um mundo sombrio e quase intocado. Um território vasto, misterioso e perigoso, onde apenas os exploradores mais destemidos se atrevem a entrar. Com 17 das cobras mais venenosas do planeta, onças que se movem como sombras e piranhas famintas à espreita nas águas, a Amazônia construiu uma reputação que mistura fascínio e medo. As condições ali são tão brutais que muitos dos que se aventuraram jamais regressaram. Mas, curiosamente, isso nunca impediu que outros tentassem. Desde o século XVI, quando os conquistadores espanhóis chegaram ao continente, começaram a circular histórias sobre cidades de ouro e impérios escondidos, despertando a ambição e a curiosidade de centenas de exploradores, muitos dos quais desapareceram sem deixar rastro. Entre todos os mitos, um nome ecoou com mais força do que qualquer outro: Eldorado, a lendária cidade do ouro. Disse que era tão rica e esplêndida que as suas ruas reluziam como o próprio sol. E essa promessa de glória e fortuna empurrou homens a atravessar selvas, rios e pantanos, apenas para descobrir que, na Amazônia, a ganância podia ser uma sentença de morte. Mas, teria Eldorado realmente existido? Ou seria apenas uma lenda nascida da loucura e da febre do ouro? Essa é uma das perguntas que continuam a ecoar entre as árvores antigas da selva. E antes de seguirmos mais fundo nesta jornada misteriosa, inscreva-se no canal, porque nas próximas histórias vai descobrir segredos e civilizações perdidas que desafiam tudo o que julgamos saber sobre o passado da humanidade. Era uma promessa que brilhou por séculos, uma cidade imensa, pavimentada em ouro, onde as ruas refletiam o sol e as estátuas guardavam segredos antigos. Essa promessa era um sussurro que seduzia aventureiros, pioneiros e sonhadores, a promessa de Eldorado, a miragem dourada que sempre parecia estar exatamente além do próximo rio, além da próxima curva de água, sempre ali, mas sempre inacessível. O zoológico de lendas tinha muitos nomes: Zé, Paititi, a cidade de ouro, cada um deles um convite para desaparecer no verde profundo da floresta. Em 1924, um homem chamado Percy Fawcett apanhou esse chamado e partiu. Geógrafo e explorador britânico de voz calma e convicção rara, Fawcett acreditava que o mapa do passado continha páginas amassadas por ventos e esquecimentos, e que valia a pena desdobrar cada uma delas. A expedição dele rumo ao coração da Amazônia tornou-se lendária, não apenas por sua busca, mas pelo fim trágico que consumiu a sua própria voz. Em 1925, a última carta registrada de Percy para casa dizia coisas que soavam ao mesmo tempo ferozes e ternas: instruções de coragem, palavras de cuidado para sua esposa, e, no encerramento, a inquietante nota de que partiam para seguir um rio que os levaria ao desconhecido. Depois disso, nada mais se soube dele. Histórias como essa alimentaram séculos de imaginação e investigações. Exploradores seguiram rios, criaram trilhas na mata, sucumbiram a febres, foram atacados por tribos que defendiam territórios, perderam homens que caíam vítimas de piranhas ou de flechas que surgiam no escuro entre as copas. A floresta cobrava seu tributo: calor, umidade, doenças, insetos e solidão. É fácil imaginar. Navios cheios de esperança, homens com olhos fixos no horizonte, e depois o silêncio que a selva impõe como resposta. Por muito tempo, a ciência moderna pareceu concordar com as lendas em pelo menos um ponto. Considerava inviável que grandes populações urbanas prosperassem permanentemente na Amazônia. Entre as décadas de 1940 e 1970, trabalhos de campo de arqueólogos como Betty Meggers e Clifford Evans trouxeram uma visão dura e aparentemente definitiva. As análises do solo mostravam terrenos pobres em nutrientes, que se esgotavam rapidamente quando submetidos à agricultura. O chão amazônico, embora recoberto por uma floresta exuberante, parecia incapaz de sustentar os excedentes agrícolas necessários para cidades de grande porte. Meggers cunhou uma expressão que atravessaria uma geração de estudos: um paraíso falso, belíssimo, rico em aparência, mas frágil em substância. Esse diagnóstico fez sentido por décadas. Sem rochas para construir cidades monumentais e com rios que se moviam de maneira sinuosa, dificultando rotas permanentes e infraestruturas, a ideia predominante encaixava a Amazônia numa narrativa de pequenas aldeias dispersas ao longo das vias fluviais. A floresta, assim, emergia como uma espécie de limite natural à urbanidade.
Enciclopédias, livros didáticos e museus adotaram essa linha de base. Ali não existiam grandes civilizações, apenas grupos humanos adaptados a uma vida leve e dispersa. Mas nem todas as vozes aceitaram essa visão sem questionar. Mesmo nos anos em que o consenso era robusto, estudiosos como Donald Lathrap lembraram que o registro cerâmico, a continuidade cultural e a diversidade de arranjos no Alto Amazonas apontavam para uma história mais complexa do que a versão do paraíso falso permitia. Ainda assim, a dúvida se chocava com a força do paradigma dominante. Tudo isso começou a mudar quando pesquisadores passaram a mirar a floresta de cima, não apenas com olhos ou câmeras, mas com pulsos que atravessavam a vegetação. Tecnologias novas e alguns conhecimentos locais mudariam a narrativa. Entre as árvores, o solo guardava pistas que não eram aparentes a quem caminhava apenas pela superfície. A surpresa nasceu do próprio chão. Agricultores tradicionais e viajantes do século XIX já haviam anotado algo curioso: manchas de terra muito negra, mais fértil e persistente que o solo circundante, surgiam em locais pontuais. No início, parecia uma anomalia natural, mas escavações sistemáticas revelaram uma assinatura humana: carvão, fragmentos de cerâmica, ossos de peixes, restos orgânicos, tudo misturado numa matriz escura, rica em carbono, altamente porosa e muito produtiva. Essa não era solo natural, era solo fabricado. Chamaram-no de terra preta do índio, ou terra preta de história longa, e o termo se amortizou em terra preta do índio, ou terra preta do tipo terra preta de índio, um solo antropogênico, construído e enriquecido por práticas antigas. Terra preta significava possibilidade. Onde havia essa matéria escura, as colheitas podiam prosperar por muitas safras. Ela retinha nutrientes que em solos tropicais normais sumiam rapidamente. Em uma paisagem cuja fertilidade parecia, à primeira vista, limitada e volátil, esses bolsões mostravam que era possível criar solo com longevidade agrícola, pomares, hortas e áreas de cultivo que se mantinham produtivas por décadas, se não séculos. Mas a revolução mais dramática veio quando arqueólogos e geógrafos colocaram scanners a laser sobrevoando a copa das árvores, o lidar, que disparava milhares de pulsos por segundo em direção ao solo, onde as folhas deixavam brechas, retornava a ecos capazes de mapear o relevo oculto. Ao processar os dados, a floresta se transformava, desapareciam a vegetação e emergiam padrões geométricos sob o dossel, caminhos retos, plataformas retangulares, valas circulares, canais e estruturas que revelavam planejamento e desenho humano. O que parecia um mar verde uniforme era, na verdade, uma superfície sobre um mapa complexo. Em vales como o do Upano, as escavações e o mapeamento revelaram uma rede organizada, ruas que respeitavam direções, milhares de plataformas de terra empilhadas e praças abertas, somando mais de 6.000 plataformas documentadas. Nesses sítios, o urbanismo jardim, termo usado por alguns pesquisadores, definia cidades entrelaçadas com campos, espaços de cultivo verticais, terraços e sistemas de drenagem. Em vez de pedra, as pessoas usavam a própria terra como material de arquitetura, modelavam montículos, criavam elevações para abrigar casas e campos e estruturavam paisagens que lidavam com a água, não contra ela. No oeste do Brasil, o desmatamento acidental abriu outra página da história: os geoglifos. Estendendo-se por milhares de hectares, mais de 450 dessas estruturas retas e geométricas, círculos, quadrados, valas e estradas, pontuam uma paisagem que, de outro modo, teria permanecido invisível. Qual era sua função? Cerimônia, agricultura ritual, demarcação de territórios? Ainda disputa entre especialistas, mas o fato persiste. Há um padrão de engenharia paisagística de grande escala na Amazônia, trabalho coletivo que se fez ao longo de séculos. Estratégias práticas se repetem através de regiões, campos elevados para proteger plantações das cheias sazonais, canais e aterros que convertiam enchentes em abastecimento de água e nutrientes, pomares manejados com espécies diversas para garantir rendimentos consistentes, sistemas de rotação e manejo que evitaram o esgotamento generalizado do solo. O que parecia apenas adaptação tímida transformou-se numa história de design deliberado. Sociedades que pensavam em termos de paisagem, que modelavam a terra em vez de tentar dominar a floresta pela derrubada incessante. Esses achados nos forçam a repensar a própria ideia de urbanidade.
A cultura ocidental frequentemente projeta a cidade como pedra e muro, densidade e contorno definido. Na Amazônia Antiga, a cidade poderia ser um tecido de baixa densidade, um mosaico de assentamentos entrelaçados com jardins, pomares e canais, uma urbanidade que se estendia como redes, sem pontos centrais em pedra, mas com centros de vida igualmente complexos e estruturados. A cidade não precisava ser compacta para ser sofisticada. Podia ser espalhada e ainda assim demonstrar hierarquias, especializações e infraestrutura. Por que, então, tantas dessas paisagens desapareceram do olhar europeu que vasculhou a região nos séculos seguintes? A resposta, cruel e simples, veio com o contato colonial: doenças. Quando europeus chegaram com armas e metais, também trouxeram vírus e bactérias novos para populações sem imunidade, como varíola, sarampo e gripe. Em muitas áreas, os efeitos foram devastadores, taxas de mortalidade que variaram de métodos de estudo, mas que chegaram, em estimativas, a 80% ou mais em algumas regiões. Comunidades inteiras viraram deserto humano quase da noite para o dia. Estradas se fecharam, canais deixaram de ser mantidos, pomares cresceram sem manejo e as praças que tinham sido o centro de uma vida coletiva retornaram ao ciclo selvagem. Quando exploradores posteriores penetraram na mata, viram a floresta onde antes havia estrutura humana, aldeias isoladas, populações reduzidas, a sensação de que sempre fora assim. Eles não encontraram monumentos de pedra e, portanto, supuseram ausência de complexidade. A memória humana foi apagada em massa e o continente recebeu uma narrativa que perduraria pelo século XX. Ainda assim, as marcas persistiam, e a tecnologia moderna começou a lê-las. Lidar, análise de solos, datação de camadas, essas ferramentas compuseram um caleidoscópio novo. Onde antes se via vazio, agora emergia uma paisagem cultural. Estradas, canais, plataformas, pomares e solos transformados. Não eram acidentes naturais, mas escolhas de engenharia ecológica. Tomemos o Vale do Upano como exemplo de como era possível viver com planejamento e resiliência. As plataformas e as ruas aqui mostravam um plano que integrava habitação, agricultura e circulação. Era uma cidade que respirava com a inundação sazonal. A água subia, alimentava os canais, depositava sedimentos e nutrientes, e as pessoas manejavam essa dinâmica com elevações e canais que transformavam o aparente inimigo, a cheia, num aliado. A arquitetura era de terra e madeira, mas o desenho era sofisticado. Quem vivia ali não era primitivo, era engenhoso e profundamente adaptado. Em outro lado da Amazônia, os geoglifos abertos por desmatamento falam de uma prática de longo fôlego, de territórios articulados com padronagens geométricas que exigiam coordenação. Essas marcas se espalham como provas silenciosas de que os povos antigos se organizavam em escalas que, até recentemente, julgávamos impossíveis. Essas sociedades também compartilham soluções para a segurança alimentar, pomares com espécies diversificadas que garantiam uma colheita anual contínua, sistemas de armazenamento e cura de alimentos, técnicas de manejo de peixes e criação em ambientes de várzea. Eles criaram redes que integravam produção e distribuição em uma paisagem de maneio humano. E porque tudo isso existiu por séculos, acumulou-se conhecimento que podia ser passado adiante. Práticas agrícolas, um repertório técnico de manejo de cheias, seleção de espécies, modos de construção de elevações e plataformas. Esse conhecimento não surge num salto. Nasce do tipo de prática que se repete por gerações, treinada nos dias longos das estações, registrada em hábitos e memórias. O que as evidências recentes nos mostram, então, é mais do que sobrevivência, é um profundo ato de criação ambiental. As pessoas da Amazônia Antiga não sobreviveram apenas, elas transformaram o ambiente de formas sutis e duradouras para construir níveis de vida estáveis. A floresta, longe de ser um obstáculo monumental à civilização, foi um parceiro, e a urbanidade uma escolha diversa e adaptativa. Mas a história não termina sem sombra. O choque demográfico trazido pelo encontro com europeus é uma ferida que definiu o destino dessas sociedades. Não são as guerras ou a tecnologia sozinhas que mudaram o panorama. Foi a epidemia silenciosa, que varreu sociedades inteiras antes mesmo que colonizadores pudessem entender totalmente o que haviam desencadeado. Quando cidades e redes entraram em colapso, muitas práticas perderam a continuidade.
Sem aquela manutenção coletiva, canais assorearam, caminhos sumiram, pomares cresceram ao abandono. Em poucas gerações, uma paisagem cultural viva transformou-se numa mata que parecia originalmente intocada. A arqueologia moderna deve lidar com isso. As estruturas que detectamos com lidar são sombras na paisagem. A datação precisa envolve camadas de sedimento, carvão e resíduo que exigem trabalho paciente. Mesmo assim, cada nova descoberta empurra a narrativa para frente. Em observações recentes, sítios que antes eram interpretados como simples aldeias revelaram organização intrincada e níveis de coordenação que sinalizam cidades sem pedra, urbanidades em terra e madeira que, por não terem sobrevivido ao tempo, se esconderam do olhar tradicional. Esses resultados transformam nossa compreensão do que significa cidade e de como sociedades humanas podem se organizar em harmonia com sistemas ecológicos complexos. A Amazônia antiga evidencia que existem múltiplas formas de civilização, caminhos que não precisam copiar o modelo eurocêntrico para serem avançados, sofisticados e resilientes. Ao final dessa jornada de pesquisa e reinterpretação, restam perguntas poderosas: quantas outras paisagens foram apagadas por doenças, conflitos ou mudanças climáticas? Que conhecimento cultural se perdeu e com ele modos de manejar ambientes que, hoje, enfrentam pressões crescentes? E, talvez a pergunta mais pungente: como usar esse passado para redesenhar um futuro onde convivamos melhor com a floresta, não como proprietários que a suprimem, mas como coautores que trabalham com seus ciclos? Se esta história já te surpreendeu, se a ideia de cidades tecidas entre árvores e canais mudou algo em sua maneira de ver o mundo, deixe o teu like. É assim que este tipo de descoberta alcança mais pessoas e inspira novas perguntas. A selva ainda respira suas memórias. Sob o dossel, nas camadas do solo e nas curvas dos canais, a assinatura de povos antigos permanece, esperando que nós, com paciência e tecnologia, recuperemos essas vozes. Talvez, ao aprender com esses modos antigos de viver, possamos enfrentar desafios contemporâneos, mudanças climáticas, manejo da água, produção de alimentos sustentáveis e planejamento urbano que respeite o equilíbrio ecológico. A Amazônia, então, encerra uma lição duplamente surpreendente. Por um lado, é um lugar incrivelmente dinâmico e maleável, capaz de abrigar sociedades complexas que se adaptaram às suas particularidades. Por outro, é um livro parcialmente queimado por contato e tempo, mas com páginas suficientes para reescrever capítulos inteiros da história humana. As descobertas em solo e via lidar são uma convocação para reexaminar velha certeza e para ouvir atentamente as lições que a Terra nos oferece. E para quem segue fome de exploração intelectual, há sítios inteiros ainda por mapear, sistemas de pomares e canais a serem datados com cuidado, e memórias orais indígenas que podem conectar técnicas ancestrais a práticas sustentáveis com significância hoje. A interseção entre ciência, tecnologia e saber ancestral é o novo campo de batalha e de esperança, onde arqueólogos, antropólogos, ecologistas e comunidades locais trabalham juntos. O passado se torna instrumento para restaurar e planejar. Ao tornar essa história pública, lembramos que a Amazônia não é apenas um relicário de biodiversidade, é também um repositório de culturalidade e engenhosidade humana. Desfazemos com essa nova visão a imagem romântica e estática da floresta como uma vasta terra vazia. No seu lugar, encontramos um quadro profundamente humano, gente que planejou, construiu, cultivou e viveu em grande escala, e que, por forças muitas vezes externas, teve sua presença obscurecida. No fim, a selva nos convida à humildade. Não é preciso sacralizar seus modelos, nem reduzi-los a provas de alguma superioridade cultural. Basta ouvir o que o chão diz, respeitar o que as culturas locais nos ensinam e aplicar com sabedoria as lições herdadas. O passado amazônico tem muito a ensinar sobre resistência, engenhosidade e sobre como construir sistemas humanos duradouros em parceria com ecossistemas vivos, lições que o mundo inteiro, hoje, começa a entender com urgência. A história de sociedades arruinadas por forças fora do seu controle é um padrão que se repete pelo mundo, e não é só coisa do passado. No vídeo da semana passada mostramos como cidades inteiras foram engolidas por catástrofes. Hoje vemos que o mesmo tipo de perda acontece diante dos nossos olhos na Amazônia.
O desmatamento e a agropecuária em larga escala estão apagando sítios arqueológicos tão depressa quanto a natureza os escondeu. Terraplanagens, canais antigos e camadas de solo ricas em história estão em risco de destruição permanente. Por isso, muitos investigadores defendem que arqueologia e conservação andam de mãos dadas. Proteger os sítios é também proteger a floresta. Patrimônio cultural e ambiental são faces da mesma memória viva. A cada voo de lidar, a cada punhado de terra peneirado, aparecem pistas de um passado que não era vazio. Campos, ruas, vestígios de vida complexa. E, ao mesmo tempo que revelamos mais, percebemos o quanto ainda pode ser perdido se não agirmos. O que outrora buscadores de ouro encontravam em vão. Histórias, hoje mostramos com tecnologia e cuidado científico. E essas histórias têm valor incalculável. Fechamos este episódio com uma mistura de admiração e urgência. Revelamos fragmentos do passado, mas a floresta guarda ainda muito mais, mistérios que só a paciência, a tecnologia e a vontade coletiva poderão trazer à luz. Se esta descoberta mexeu consigo, não pare aqui. No próximo vídeo vamos mostrar um sítio amazônico que parecia condenado e que, contra todas as expectativas, devolveu vozes ao seu povo desaparecido. Vai querer ver como isso aconteceu? Inscreva-se no canal e clique no próximo vídeo. A continuação desta viagem já está à sua espera.